Ele pode se apresentar e se defender, vai ter acesso aos autos, vai ter instância para recorrer, vai ter tudo isso. O Departamento de Justiça não trabalha cooperando com o juiz, né? Não tem um delegado da Polícia Federal respondendo ao juiz direto, o Departamento de Justiça confeccionando relatório, não tem, do eleitoral para mandar depois para a Suprema Corte. Vai ter todo o direito. E como é que faz para você sair de um negócio desse? Você tomou a sanção. Como é que faz para sair? Bom, o No Censorship on Source Act não tem volta. Você nunca mais consegue um visto para os Estados Unidos, porque é para atos praticados. Então, toda essa turma esquece para sempre vir aos Estados Unidos. Se sua filha estuda aqui, se você tem apartamento em Key Biscayne... Ela vai ter que te visitar lá. Esquece. O que você falou Key Biscayne? Veio na cabeça aí um lugar. Veio aí um juiz famoso que tem um apartamento ali em Key Biscayne. Não vou dar um endereço, mas... Tá à venda. Você tem que comprar. Tá baratinho. Alguns milhões de dólares. Então, visto, esquece. SDN List tem uma forma. O próprio presidente pode tirar da lista. Não tem Aí é o seguinte, não tem recurso... Não. Se você perguntar, Paulo Figueiredo, você prefere ser carta ao Papa preso ou você prefere entrar na SDN List? Eu falo, prefiro ser preso. Por quê? Porque o SN List não tem recurso, não tem, é igual você ser processado pelo Alexandre de Moraes. Não tem a quem recorrer. Boa analogia. Não tem a quem recorrer. Vai recorrer pra quem, né? Não tem. Vou recorrer pra quem? Pro Papa, pro Trump, por favor, me tira. Não tem nada disso. E claro, o Departamento de Justiça tem todo o devido processo legal. A outra coisa que eu certamente espero que não chegue no Brasil são sanções tarifárias. Essas a gente espera, porque os Estados Unidos já vão tarifar o Brasil. Em 20% ou 25% o aço. Mas tá começando com aço, mas a gente deve ver nos próximos, pelo que a gente andou conversando, a gente deve ver nos próximos meses uma ampliação muito grande das tarifas ao Brasil. Não é uma coisa só do Brasil. É que, na verdade, o Trump ele não tá punindo os outros países, né? Ele só tá aplicando a reciprocidade. E é claro, se você tiver um bom relacionamento, se você, enfim, tiver alguma coisa de interesse, por exemplo, o México, era interessante aos Estados Unidos que o México parasse, né, de ficar abrindo as suas fronteiras, mandando droga a todo momento. E o Trump foi lá e falou, olha, se continuar isso daí, 25% de tarifa. O que aconteceu no México? Reforçou o policiamento de fronteira, caiu, vou chutar aqui, 80%, 90% o fluxo de imigrantes legais cruzando a fronteira, e fez a maior apreensão de fentanil de toda a sua história. Aqui nos Estados Unidos falam que tem uma crise, uma epidemia de fentanil, né? O pessoal aí que vira zumbi na rua, né? Os cracudos que a gente fala aí popularmente no Brasil, né? Mas não é crack, é um outro tipo de droga. Então ele conseguiu o resultado dele. Quando ele chamou o Justin Trudeau para conversar, ele queria também segurar um pouco essa questão migratória, que tinha muita gente que chegava no Canadá e depois do Canadá entrava nos Estados Unidos. Então o Trudeau chegou e falou, olha, estamos aqui revendo a nossa política migratória, porque teve um baby boom no Canadá, então não tem necessidade de trazer mão de obra de fora, existe mão de obra canadense suficiente. Deu o migué dele, né, para não dizer que, olha, o Trump mandou e eu tô cumprindo. Então ele deu um migué dele, um jabá dele, mas ainda assim não adiantou, acabou renunciando. Tem agora um novo primeiro-ministro, o primeiro-ministro do Canadá. Mas então, quando o Trump ele apresenta essas questões tarifárias, ele sempre está buscando algum objetivo. Ele não aumenta as tarifas, igual no Brasil, né, para proteger um produto fabricado dentro do Brasil, que é uma prática, inclusive, contraproducente. Se você imaginar que a cadeia de produção global ela toda se comunica, não faz sentido você fazer isso, né? É melhor você focar naquelas questões que são vocacionais do nosso país, por exemplo, né, a questão do agronegócio. Então, o Trump ele aumentando essas tarifas, ele está buscando, em alguma medida, um jogo geopolítico. E pode se apresentar, sim, né, para uma retaliação com relação ao que o Lula tem feito, né? Advogado para uma moeda única dos BRICS, para contrapor o dólar americano, né, recebimento de navios de guerra iranianos já sancionados pelos Estados Unidos, que vieram para o Brasil em 2023, se não me engano, ou 2024, e várias outras medidas, né? O apoio ao Hamas é algo que o americano aqui ele preza muito contra o Hamas, né? O Lula apoiando, sendo o líder mundial que mais vocaliza a favor do Hamas. Isso aí também causa um problema muito grande aqui nos Estados Unidos. Então isso tudo pode fazer as tarifas a serem levantadas. Eu volto aqui a uma pergunta do Otávio Guedes, da Globo News, quando ele perguntou numa entrevista para o nosso líder do PL, né, o deputado Sócrates Cavalcante, em que ele chegou e falou, olha, se o Trump aumentar a tarifa, vocês vão ficar a favor do Trump ou vão ficar a favor do Brasil? Eu falei, calma aí, amigão. Vamos contar direito essa história, vamos contextualizar. O Lula está defendendo o interesse de quem quando ele fala é a favor do Hamas? O Lula está defendendo o interesse de qual brasileiro, de qual segmento da população, quando ele fala que tem que parar de usar o dólar e utilizar YouTube Premium é o YouTube sem anúncios. Dos BRICS ou Wuhan lá da China, quando o Trump já disse que vai aumentar em 100%, vai tarifar em 100% os países que não utilizarem o dólar. Por que ele está comprando essa briga? Essa briga não é nossa. Por que ele está comprando briga para parar de usar o dólar? Poxa, pelo amor de Deus, não está defendendo o interesse brasileiro. Então o Lula ele tem que botar na cabeça o seguinte, né? Existe um novo xerife na cidade, que é o que o J.D. Vance falou na Alemanha, tem um novo xerife na cidade, e esse negócio de ficar tributando o produto americano à torta e à direita e os Estados Unidos não fazer nada, esse tempo aí acabou. Então o Trump vai aplicar essa reciprocidade e o melhor, né, que se você estivesse pensando no país, o melhor que você faria seria deixar, modéstia à parte, o deputado que mais tem entrada junto à administração Trump poder vir aos Estados Unidos e tratar dessas situações.
É porque eu já sei, né, que se eu chegar na Casa Branca com todo esse poder, né, certamente não chegarei, porque eu não sou representante do governo e não faria parte do governo Lula, desse governo. Mas, se eu chegasse lá e falasse, olha, como já ocorreu no governo Bolsonaro, Trump aumentou a tarifa do aço. Você chega lá e fala, amigão, tem como reduzir? A primeira coisa que o Trump vai falar é o seguinte, tem. Se você parar de advogar, né, com relação ao fim do dólar americano, se você parar de defender o Hamas, se você tomar várias outras medidas que certamente o Lula não vai tomar, até porque ele sofre muita pressão dos concorrentes dos Estados Unidos, para que continue agindo dessa maneira frontalmente contra os norte-americanos. Então não vai ter diálogo. Eu vejo o seguinte, Paulo, eu vejo que vai ser assim, a gente não sabe o quanto, mas essa tendência tarifária que se iniciou com o aço e alguns produtos derivados de ferro, isso daí vai continuar. E só nesses produtos você tem alguns bons bilhões de dólares na balança comercial. Eu vou chutar aqui pelo menos 3, 4 ou 5 bilhões no pacote ali de em torno de 40 ou 50 bilhões, que é o que o Brasil se relaciona com os Estados Unidos, mas pode ter certeza aí que uns 10% está na conta do aço. Então o aço já vai machucar essa tarifa. O Brasil vai ter que procurar outros mercados para conseguir mandar esse aço. Então isso daí significa que aumenta o desemprego dentro do Brasil, tem essa possibilidade, mas outros produtos podem vir a reboque e também serem tarifados. É importante, né, que se entenda que a média tarifa dos Estados Unidos para produtos brasileiros é de 5%. Tá? E a média de tarifas de produtos brasileiros a produtos americanos é de 85%. Aí, ó. Então, é um descompasso tão grande que exigiria uma relação muito boa com o governo americano para que isso fosse freado. E ontem, por exemplo, a gente estava aqui no jantar com uma pessoa muito próxima do Trump, do governo, e ela estava falando, ela nem sabia, mas a gente estava dizendo para eles as declarações que o Lula deu, que tem que falar manso comigo, me respeita, não sei o que. Blá, blá, blá. A nova cara do nazifascismo. Antes, a gente estava explicando um pouco. E há um entendimento dito por eles de que não tem diálogo com o governo Lula. Sim. É impossível o diálogo. Então os Estados Unidos já perceberam, porque havia até, eu digo isso, o Trump, por mais simpatia pessoal que ele tinha já a tua família, etc, etc, o Trump, quando chegou no governo, ele falou assim, não, vamos ver o que dá, o cara é presidente pelos próximos 2 anos. Vamos ver o que dá para conversar, vamos ver como se a gente consegue chegar a um consenso para o Brasil restabelecer a democracia, as liberdades, etc, etc. Eu falei assim, não tem diálogo. Não tem diálogo, esse cara não dá para negociar, não dá para conversar, não tem nada. Então, já que não tem conversa, vamos esperar o que o povo vai decidir daqui a 2 anos. Enquanto isso, o Brasil vai ser tratado não como uma nação amiga, mas como uma nação, eu vou dizer assim, o tratamento ao governo brasileiro tem sido de indiferença, para dizer o mínimo. E ao regime, às ações do regime, as coisas vão começar a vir por aí. Tem mais de 40 mil pessoas e eu quero falar um pouco sobre próximos passos, o que vem por aí. Mas antes eu quero fazer o jabá. Quero pedir a você que está nos assistindo em casa, que se você gosta do meu trabalho, se você acha que o que eu estou fazendo aqui tem mérito, aliás, eu estou invadindo hoje o teu canal, inclusive, para fazer isso. Lá. Atenção, meus seguidores, aviso importante. Aviso importante. Você que está em casa, que gosta do meu trabalho, isso aqui, as minhas vindas aqui, todo o trabalho, toda a produção do Paulo Figueiredo Show, todas essas relações estabelecidas, só são possíveis graças a você que está em casa. Se você está vendo isso, está falando assim, pô, finalmente alguém está fazendo alguma coisa. E as pessoas não entendem, Eduardo, que assim, cara, você vem pra cá, gasta teu dinheiro do teu próprio bolso. Mesma coisa eu tô, assim, viagem, hotel, comida, transporte, tudo isso. E é tudo vezes 6. Esse negócio que o pessoal fica falando, quem não converte não se diverte. Primeiro que a gente não veio pra cá pra se divertir. Outra coisa, quando vem o cartão de crédito, vem bater na minha conta, né? Não vai bater na tua. Que fica, não, são só $10, $10 fica R$60, calma aí, tal. E assim, às vezes eu vou aqui, ele vai passar de $500, um voo interno. Tem diárias de... $600 que eu gastei no meu voo e a diária do hotel que eu tentei ficar no... E não é hotel de luxo. 460, hotel 3 estrelas. Assim, não tem luxo. Hotel, Hampton Inn. Aí você manda 3 vezes isso, né? 3 semanas no mês você faz isso daí, você tá colocando aí com certeza eu vou chutar por baixo, $10 mil num mêsinho suave. Suave. 60 mil reais. Você tá botando um carro, no Brasil não tem mais carro popular, né? Não. Mas você tá botando ali quase, 60 mil reais, você não compra nem um carro no Brasil, né? Não. Mas você tá botando quase um carro, né? Pra conseguir desempenhar 3 semanas de trabalho aqui. Então realmente é muito custoso. A gente agradece a todo mundo que tem essa sensibilidade e apoia aqui o trabalho do Paulo Figueiredo. Eu lembrei do... O Paulo Figueiredo não paga, em geral, de vez em quando eu pago, mas em geral nem o almoço pro Eduardo, só pra deixar claro. Não tem dinheiro vindo do Paulo Figueiredo pro Eduardo, não. Então você vai estar me apoiando. Outro dia eu paguei o almoço pra você, né? Acho que foi um McDonald's, talvez, Dunkin' Donuts, um café aí, porra. Vem lá do Brasil, o cara mora aqui, ganha em dólar e tal. Ganha em dólar, né? É bom, ganha em dólar. Então você que tá em casa pode me apoiar. Você entra aqui no www.paulofigueiredoshow.com. Se você usar o cupom PFigueiredoShow, você vai gastar pouco mais de $5 por mês, que é uma promoção do McFish no McDonald's. Pouco mais de $5 por mês você apoia o meu trabalho. Você garante que eu continue fazendo isso, garante que a produção do programa seja o que é, garante aí o salário do Brunão, do João, da Surred, de todo mundo que trabalha conosco.
garante que eu continue fazendo o que eu tô fazendo. Se você tá buscando uma forma de participar, essa é a sua forma de participar, né? Eu tenho uma frase do Napoleão que diz assim, eu só preciso de 3 coisas para ganhar a guerra. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Né? E no final das contas, a gente vê o quanto que é custoso. Né? Isso que eu tava falando com você, onde você deixou de ir num CPEC para falar porque a passagem custava 15 mil reais. Assim, cara, como pode? E aí não entra dinheiro da USAID pra gente, não entra dinheiro da CIA. Não que a gente esteja querendo, não, tá? Não. É só pra demonstrar a hipocrisia do lado de lá e o quanto que eles têm de bilhão. É que, graças a Deus, essas pessoas não têm, né, muitas vezes, valores judaico-cristãos no coração, né, não seguem muito a honestidade. Então deve ser dinheiro também que eles metem a mão dentro do esquema deles à vontade. Mas, ainda assim, né, a gente tá falando aqui, o USAID, NED e Atlantic Council, as cifras podem ultrapassar 1 trilhão nos últimos anos. Cara, 1 trilhão de dólares. Foram me entrevistar uns vagabundos, eles são vagabundos mesmo, daquela agência pública. Tá? Não sei se você sabe quem é, porque eles não têm leitores, mas eles, cara, se você for ver, só do George Soros, eles receberam centenas de milhares de dólares. Do George Soros. Eles falam assim, da Open Society, né? Mas Ford Foundation, não sei se tem dinheiro da USAID, porque eu não fui verificar, mas só ele fala assim, cara, é um jogo muito desigual. É um jogo muito desigual. Então você que tá em casa, a alternativa que eu tenho pra você é, entra em www.paulofigueiredoshow.com, você tem a opção como apoiador com um pouco mais de $5 por mês com o cupom PFigueiredoShow, você recebe um monte de conteúdo exclusivo, todos os dias você vai receber um boletim com todas as principais notícias, várias delas exclusivas, notícias que não saem no Brasil, a melhor cobertura internacional do Brasil é do site do Paulo Figueiredo Show, notícias curadas por mim, artigos que são os artigos que eu leio pra me informar, todos vão chegar pra você todos os dias no seu e-mail. Você tem a possibilidade de ser meu patrono Gold. O patrono Gold, esse é o cara que carrega realmente o piano. São as pessoas que pagam um pouquinho mais. Elas às vezes têm uma condição financeira melhor, podem pagar, são $500 por ano ou $50 por mês. Além do conteúdo exclusivo, essas pessoas participam do meu grupo com elas no WhatsApp, recebem muitas coisas que ninguém recebe, muitas vezes coisas que eu tô lendo, que mando para elas. Em primeira mão, né? Fazem perguntas em primeira mão, eu tô lá, tô lendo do grupo. E tem também as nossas reuniões por Zoom. A gente faz uma vez por mês, senta todo mundo numa tela, a gente abre, conversa, realmente uma possibilidade de pessoas interagirem direto com mim. Eu dou o meu e-mail pessoal também para as pessoas fazerem perguntas, sugerirem pauta. Muitas vezes as pessoas, Paulo, as pessoas estão mandando 50 e-mails para minha equipe dizendo coisa que eu preciso falar. Não tem como ver. Mas o patrono Gold. E a outra coisa é que você está num grupo que é um grupo de elite. Né? No grupo de elite, não só você está podendo gastar $50 por mês para isso, significa que você tem um pouco mais de sucesso profissional em geral, mas pessoas que estão dispostas a gastar $50 nisso são pessoas que têm uma cabeça diferenciada. Eles conseguem ter a visão perfeita do cenário. Exato. Então convido a vocês e também, caso eu sofra uma sanção ao FAC, tem também a possibilidade de doar em Bitcoin. Tem aí a minha carteira de Bitcoin. Muita gente prefere Bitcoin. E é importante dizer, tá, para as pessoas que estão em casa, todos esses pagamentos são pagamentos que são feitos diretamente no exterior. Esse servidor fica fora do Brasil, são pagamentos diretos no exterior e não são nem para mim, são para uma empresa que é dona do meu direito de imagem e que eu recebo uma remuneração proporcional. Então aqueles que podem, que acham que esse trabalho deve continuar, e depois também, se você não participa, porque, assim, juro para você, eu vejo 40 e tantas mil pessoas, e aí você olha e fala assim, quantas pessoas vão terminar essa live hoje e vão doar? Vão se tornar assinantes. Você vai fazer assim, 7. Aí fala assim, caraca, né, o Brasil não tá na situação que tá, cara, você foi comigo. Mas isso também é uma questão até cultural. Eu lembro quando eu fiz o lançamento do ICL, né, Instituto Conservador Liberal lá em Brasília, foi mais ou menos esse resultado também. Tinha QR Code em todas as mesas, etc. Mas no final, eu vou chutar uns R$2.000 ali, ou nem isso que a gente conseguiu arrecadar. Cara, isso é absolutamente desesperador, porque... Aqui nos Estados Unidos não é assim, né? Cara, você foi comigo no estúdio do Steven Crowder. O cara tem 40 pessoas trabalhando pra ele. Bizarro. 40 pessoas. Bizarro positivamente. O cara tem um galpão, um estúdio, camarim, umas coisas que fala assim, cara, que sonho. Se eu pudesse fazer isso. E o Crowder, ele é o maior cara do Rumble, mas o Crowder fala, cara, você tem uma audiência que rivaliza com a minha. Assim, é impressionante. Os caras do Rumble pagam um puta pau pra gente, que eles falam assim, cara, é impressionante o número de vocês. E no entanto, cara, assim, o Crowder recusou uma oferta de $75 milhões pra ir pro Daily Wire. Não foi só uma questão financeira. Óbvio, ele ganharia mais no Daily Wire. Mas o Daily Wire estaria disposto a pagar $75 milhões pro Crowder ir pra lá. Cara, pensa nisso, $75 milhões. E é tudo assinante. É o Mug Club, as pessoas assinam e pagam. Porque o futuro do jornalismo é esse. Cara, é mais de R$400 milhões. 400 milhões de reais? Não, passo. Assim, não, obrigado. É a Mega Sena acumulada da virada de ano, 2 vezes. Então, e o cara virou e falou assim, não quero, porque ele consegue com os assinantes dele próprio se manter. Então, a independência que ele queria com isso. Né? Exato. Ele fala, não tenho total independência. Então, assim, cara, quando você olha e fala isso, cara, dá um desespero. Porque as pessoas pensam que é o contrário. Ele está indo bem porque os Estados Unidos estão indo bem porque tem muito dinheiro. Não, cara. Os Estados Unidos têm muito dinheiro porque o povo vai bem. O povo tem a noção. O brasileiro pensa que está consumindo a Globo News de graça. Porra, o governo Lula está enfiando 3,5 bilhões em publicidade por ano. Eu não tenho como competir com esses caras.
Eu tenho como competir em audiência, não tem nenhuma rede de televisão nesse momento com mais de 45 mil pessoas assistindo. Difícil, não tem, não tem. Não tem. A Jovem Pan não bate no YouTube, isso. a Jovem Pan deve estar com 6 mil pessoas assistindo. No Só YouTube. No prime time da Revista Oeste aí passa. Claro. Aí é o único que passa. Mas assim, a gente tá 3 horas da tarde no Brasil, cara. Isso é bizarro. A gente tá com eu abri aqui TV Flórida. TV Flórida tá transmitindo com mais de 3.300 pessoas também ao vivo. Só a TV Flórida. Obrigado, aliás, TV Flórida, tamo junto. Que, aliás, foi desmonetizada no YouTube, então quem puder ajudar a TV Flórida, por favor, também entre. Porque é isso, cara, a gente tem que se ajudar. A gente tem que se ajudar, a gente tem que garantir que esse troço funcione. Então, eu peço pra você fazer a tua parte. Isso é uma conversa de honestidade, assim. O jornalismo do futuro é o jornalismo onde você escolhe quem é o jornalista que vai continuar falando. Não quer assistir a Globo News? Não vai assistir, eles vão quebrar. Se Deus quiser, Bolsonaro 2.0. Cara, o meu pedido, eu falo isso abertamente, eu já fiz esse pedido, já transmiti meu pedido público, que pela primeira vez eu quero muito voltar ao setor público. Eu já admiti, eu quero um carguinho. Você tá fazendo lobby aqui? Eu quero um carguinho no próximo governo Bolsonaro, que eu já pedi, no Ministério da Defesa, do dia 1º de janeiro ao dia 15 de janeiro. 2 semanas só? 2 semanas. Vai ser minha dedicação ao setor público. Neto de ditador assume o Ministério da Defesa, hein? Imagina. Já pedi, quero o presidente Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, por favor, presidente Bolsonaro, lembre-se, 1º de janeiro de 2027, eu quero muito ser o ministro da Defesa. Pensa em alguém pro dia 16, porque eu quero muito ser o ministro da Defesa do dia 1º ao dia 15, e aí prometo que teremos as Forças Armadas Brasileiras restauradas à sua glória. Depois eu volto para os Estados Unidos para tocar a minha vida. Mas, assim... O que você faria enquanto... Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro Show, o que você faria de ministro da Defesa aí? 15 dias, 2 semanas, cara. 2 semanas é pouco. Mas é porque, assim, a gente planeja... Já tá tudo muito planejado, né? Tá tudo muito planejado. Para começar, eu vou reverter muitas das coisas que estão sendo feitas agora. Só isso já vai ser um bom começo. E aí, o resto, a dica é você ver o que o Pete Hegseth está fazendo aqui dentro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A gente tem uma vantagem no Bolsonaro 2.0. É olhar o Trump 2.0. Exato. A gente pode olhar e falar assim, pô, vou fazer igual. Eu acho que isso ia acontecer naturalmente, sabia? Cara, uma das coisas é assim, o governo Lula deu esse ano acho que desde que começou 300 milhões de reais à Globo. Tá? Uma coisa do tipo. Eu botei isso na pauta do programa anteontem, uma coisa assim. Cara, aí